Eu aponto pra cá porque a caixinha tá aqui, ó. Olha a caixinha. Pra vocês não acharem que eu tô maluco. Aqui a caixinha. Olha só. Olha não, escuta. E olha. Obviamente. Música africana pra vocês. Essa é Spirit of Africa. Gregoire Louvre. Fiquei impregnado de negritude de África porque conversei com a Carla de Souza Gregório, liderança do movimento das mulheres negras do Rio de Janeiro, uma potência, enfim, intelectual, uma experiência maravilhosa conversar com ela, e eu fiquei impregnado, né? Então, fundo musical da live do Conde hoje vai ser música africana, que eu amo. Harmonia. Essa coisa espiritual da música africana, o negro, né? Hoje eu quero. O título da nossa live aqui é a compra de votos do governo, porque eu quero realmente fustigar esse governo sem vergonha aí do Bolsonaro. Mas a live tem 1 hora, então a gente fala de vários assuntos. E a cultura negra, né? Isso é tão importante pra gente entender, pra gente vivenciar, pra gente experimentar. Eu sou louco pela cultura negra, talvez é o que tem mais impacto na minha vida desde que eu era pequenininho. Eu gosto muito de jazz, gosto muito de samba, tudo, capoeira, tudo que é relacionado à cultura negra, não só no Brasil, mas no mundo todo, toca fundo, enfim, meu espírito. E eu acho que é um momento muito importante para a gente, como sociedade brasileira, trazer essa pauta, esse protagonismo dos negros no Brasil. Acho que está na hora, está na hora. Os americanos já tiveram o seu presidente negro, o Barack Obama. Mulher ainda não tiveram, nós tivemos a mulher, né? Eles ficaram no meio do caminho, a Hillary Clinton conseguiu perder para o Trump. Mas, veja, eu acho que o negro nos Estados Unidos não é tão. O Brasil tem muito mais negros do que os americanos, do que os Estados Unidos proporcionalmente. Eu estou para dizer, o dado estatístico, que é baseado nas declarações, evidentemente, autoidentificações do povo brasileiro, bateu 52% o último censo do IBGE, de população negra no Brasil, portanto mais que a metade. Eu acho que é mais do que isso, né? Eu acho que é muito mais do que isso, porque a experiência social mostra isso, né? Experiência social mostra isso. Se a gente fosse contabilizar, por exemplo, a população carcerária, então seria 90%, né, de população negra no Brasil. Se ela refratasse, refletisse o percentual da população brasileira como um todo, a população carcerária, o pior sistema carcerário do mundo, que é o brasileiro, sob as barbas do STF, que pouco faz ou nada faz com relação ao sistema carcerário. É só discurso, é só visita, né? A Carmen Lúcia me lembra uns 3 anos atrás visitando aí as mulheres do sistema carcerário, mas o que ela fez? Teve algum fato concreto? Não existe declaração, não existe política, não existe uma agenda do STF no Brasil. Nas épocas do governo democrático, na época dos governos democráticos Lula e Dilma, tinha uma agenda do STF que, sobretudo, era uma agenda rica, era uma agenda importante. Tinha a ver com células-tronco, tinha a ver com essa... Enfim, está conectado com um movimento civilizatório internacional que vai ganhando densidade no mundo todo. O STF funcionava como uma espécie de, enfim, guardião da Constituição. O STF funcionava nos governos democráticos Lula e Dilma. Ele deixou de funcionar quando o Aécio, né? O Aécio quis que o STF deixasse de funcionar. Ele deixou de funcionar e virou um braço estendido do sistema de poder secular, violento brasileiro, como sempre foi, né? Quando você tem democracia,
Os poucos momentos de democracia que nós tivemos, sinceramente, né? Quando nós temos democracia, os poucos momentos, as instituições funcionam. Elas são, enfim, positivamente contaminadas, no bom sentido, né? Contagiadas. Dói muito falar isso, queridos, porque o Brasil, quando a gente estava aí quando a Dilma Rousseff venceu primeiro em 2010, o comentário geral na imprensa, blogosfera, na imprensa, enfim, eu diria que internacional, talvez, né? As filiais da BBC, do El País aqui no Brasil, mas havia dentro da própria imprensa golpista, porque ela é golpista. Eu vou ler a home da Folha de São Paulo agora para vocês, vai cair o queixo de vocês, né? Ali mesmo se dizia que o Brasil vinha, inclusive, não para elogiar o PT, não para elogiar nenhum desses governos que foram verdadeiramente democráticos. Justamente o contrário, né, porque a produção do discurso é complexa, né? Não é sempre aquele lugarzinho bem comportadinho que algumas pessoas imaginam que seja. O discurso é complexo. Então, dizia-se naquele momento que o Brasil vinha no seu maior período democrático. Desde 85, concretamente desde 89 para 2010, indo para 20 e poucos anos, o maior período democrático do Brasil. Só isso que a gente viveu, só isso que a gente perdeu nesse momento. Porque nós tivemos ruptura agora. Ninguém nega isso. Né? Golpeachment de 2016, ruptura democrática, quebrou o ciclo de democracia brasileiro que vinha ganhando muita força. O Brasil vinha sendo parâmetro internacional de um país complexo, geopoliticamente com várias questões, né? Com várias dívidas históricas, mas que preservava a democracia, que tinham eleições constantemente, eleições limpas, eleições, enfim, com a urna eletrônica. A gente estava nesse processo, e quem reclamar de urna eletrônica é aquela história, né? Ah, tá, né? Mas então por que não reclama agora também com o Bolsonaro? Não é assim. A urna eletrônica, enfim, foi um instituto em que o Brasil se tornou um dos países mais avançados do mundo para produzir uma eleição. Produzir uma eleição, finalizar a votação 5 da tarde e ter o resultado 8 da noite. Poucos países do mundo têm essa possibilidade. Continental que nem o Brasil, então, não existe. Os americanos lá, vai um tempinho para contabilizar as eleições deles. Eles que são aí a meca da democracia, supostamente, também. Bom, só para destacar que esse processo foi interrompido, democrático, e a gente falava disso há pouco tempo atrás, e agora nós estamos, assim, numa situação bem problemática. Bom, quero voltar para a temática do negro, do movimento negro, da cultura negra no Brasil, da força e da potência que os negros têm no Brasil. Isso é muito importante. Acho que é hora dos movimentos específicos no Brasil tomarem para si o protagonismo. Eu conversei com a Carla, né? Falei para vocês, entrevista maravilhosa, tá no meu canal, a gente vai reprisar amanhã na TV 247, mas eu tô impregnado, vou dizer algumas coisas que ela me falou aqui para vocês, né? Então, você tem hoje no Brasil a Frente Favela Brasil, que já é um partido político, já está documentado que é um partido político e está dependendo só de conquistar assinaturas. Então eu até faço um apelo aqui para quem estiver me assistindo, procurar o site da Frente Favela Brasil e buscar adensar esse movimento. O Brasil já era para ter um partido político que representasse o movimento negro faz tempo. É importantíssimo nós termos isso agora. O PT sempre teve dentro do partido. O PT é um partido muito grande com muitas tendências internas, e sempre dialogou com os movimentos sociais. E isso não significa erodir, dividir a esquerda, nada disso. É preciso ter um partido do movimento negro.
Se o Lula tivesse aqui debatendo com a gente, eu tenho certeza que ele iria chancelar e estimular a existência desse partido. Porque eles precisam de voz. Precisam. E o que vai te dar voz na sociedade, querido? Bom, dentre várias coisas, talvez a mais importante delas é um partido político. Então é muito bonito ver a Carla e as lideranças do movimento negro do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro, porque a Frente Favela Brasil é nacional. Tem representações em todas as capitais, praticamente todas as capitais brasileiras. Queridos, são 102 milhões de favelados, de habitantes de favelas no Brasil. Isso é uma potência, isso elege um presidente. É muito poderoso. Então, você veja que são organizações, elas vão ser transversais, porque você vai ter mulheres, homossexuais, tem indígenas também que estão acampados hoje em Brasília, eu quero dizer para vocês também, vou falar do acampamento Terra Livre também hoje no meio da live, mas a ideia do negro brasileiro tomar para si o protagonismo, tirar essa imagem, quer dizer, o Bolsonaro faz uso da imagem de um negro ao lado dele o tempo todo, só para ninguém acusá-lo de racista, justamente porque no fundo, né, possivelmente, é o que vige naquela cabecinha lá do Bolsonaro, né? Porque tem negro no ministério? Quais os negros que estão representados no governo? Não tem. Você não tem. O major, como é que é o nome dele? Vitor Hugo, que o vulgo miserável lá na Câmara, ele é negro, mas enfim, você não tem outras, que é a do PSL, que é líder do governo na Câmara, que ninguém reconhece como líder e tal. Eu não me lembro mais de ninguém no governo que a gente possa dizer que é um negro. Não existe discurso. Quer dizer, além da representatividade, você não tem discurso. Você não tem um discurso do governo voltado para o negro. Então, você vê, no governo da Dilma Rousseff já era diferente. Você tinha presença maciça da discussão do movimento negro no governo, dentro do governo, com representatividade dentro do governo. A liderança do Rio de Janeiro, que todos nós conhecemos, Benedita da Silva. Nós tínhamos isso, acho que era pouco, acho que tinha até mais, evidentemente. Acho que a representatividade do negro do Brasil tá subdimensionada e eu estou muito feliz de ter conversado com a Carla, que é de vários coletivos do Rio de Janeiro, que recoloca essa questão do partido político, Frente Favela Brasil, de novo para protagonizar um processo político aqui no Brasil. Porque não é brincadeira. Acho que o momento, justamente eu tenho dito isso quase que sempre aqui nas lives, o momento de adversidade é um momento para também crescer. É um momento para você poder fazer eclodir novas lideranças pelo país. Eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente pode até não gostar, mas já disse antes, isso é estrutural, isso é relativamente técnico, né? O Lula, por ser uma liderança tão imensa desde sempre no Brasil, a presença dele, a mera presença dele, inibe o surgimento de novas lideranças. O Lula até combate isso, porque ele, enfim, dentro da generosidade que caracteriza o Lula, ele estimula novas lideranças. Por exemplo, Jean Willis, Boulos, Manuela Dávila. Ele abençoou, ele ungiu, né, essas lideranças nos momentos adequados aí, sempre momentos eleitorais, momentos de afirmação das lideranças partidárias também. Sempre estimulou isso porque ele sabe que a democracia depende disso, depende de novas lideranças, não pode ficar só com um, né? Ele não tem essa vaidade, essa pretensão do Fernando Henrique Cardoso de querer tudo só para ele. O Lula não é assim. É que as coisas acontecem porque pela dimensão, pela estatura que o Lula tem, intelectual, política, social, histórica, e as coisas vão acontecendo. Tudo bem? Então, quero saudar todos aqui que estão chegando para a live, colocar a música aqui para vocês. Essa é a live do Conde. Por favor, inscrevam-se no canal, compartilhem a live. Importante compartilhar a live. Isso aqui é o sinal de compartilhar em Júpiter. É assim, compartilhar a live e inscreverem-se no canal, darem o like, fazer bonitinho o protocolo tal da nossa rede social aqui. Olha só, quero saudar todos que estão chegando, Anida Póster, Daniela Santos,
Nina Maria Lula da Silva, saudações Marta Fraga, Ana Carla Marques, Fernando Santos. Imagina, olha o Fernando Santos o que ele diz, né? Imagina eleger um negro de esquerda da favela presidente da república. Aí o mundo acaba para as elites. Olha, você vê que se a gente sonhar com isso, a gente constrói. E eu acho que o momento é propício para esse tipo de coisa. Nós temos aí uma penalização muito forte da população negra do Brasil. Eles estão sendo dizimados na periferia pelas polícias, que em grande medida também é composta por negros. Polícia Militar, soldado, cabo, né, como diz o nosso 03, né, que é o Eduardo Bolsonaro, penalizados. Você vê que é muito difícil. Você vê o relato, o depoimento da Carla de Souza, ele é importantíssimo para a gente entender nesse momento, né? Não é fácil para uma mãe negra da favela com 4 filhos. Como é que vai educar os filhos? Como é que vai ter segurança dos filhos andarem na rua? É uma panela de pressão que nós, digamos assim, pejorativamente falando, do mundinho do asfalto, achei o nome espetacular ela falar asfalto, que é onde a elite, a classe média vive, convive, não conhece ninguém no prédio. Na favela é diferente, ela disse. Você conhece todo mundo da vizinhança lá e todo mundo compõe uma espécie de família gigantesca que se ajuda o tempo todo. Então, eu acho que essa experiência da favela, a favela ser uma solução social para o Brasil, então é muita gente, é a maioria da população brasileira. Nós temos de tirar daí a nossa força. Veja, eu vou falar do Lula, vou falar da questão da redução da pena, vou trazer à tona de novo algumas questões aqui para vocês, compartilhar algumas teses, algumas ideias, algumas percepções, mas nós temos de manter o leque de opções, o espectro de opções para recobrar a democracia brasileira. Eu detesto aquela política do tudo ou nada. É tudo ou nada o tempo todo. Isso aí é paralisante. A pessoa fica paralisada. Vou repetir aqui, vi muita gente reclamando demais da redução de pena do Lula. Ah, isso é fraude, é farsa, não sei o quê, vai morrer na cadeia. Quer dizer, como é que você quer mobilizar um país com um discurso desse? A questão é mobilizar, querido. A questão não é ficar falando, ficar acertando o prognóstico. A questão é produzir a reação contra o sequestro estúpido da democracia brasileira que está nesse momento em processo. Com Bolsonaro, começou com Temer e PSDB e agora vai com Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro é grande aluno do FHC, né? Eu falei isso hoje na Super Live, eu quero insistir muito nisso, né? Compra de votos, né? O Bolsonaro tá dando chabu lá em Brasília esse negócio de compra de votos. O pessoal tá reclamando, deu bate-boca hoje lá na Câmara. Então você vê que o Fernando Henrique Cardoso, vocês sabem que ele foi professor, né? E ele vira e mexe quando precisa, ele lembra que foi professor. Eu acho que ele foi um bom professor do Bolsonaro. Né? Foi um bom professor do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está colocando em prática, nesse momento, um protocolo que foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso, compra de votos da reeleição. Não sei se tem alguém que lembra aqui, mas se vocês não lembram, vão pesquisar, podem pesquisar, até o Wikipedia tem um verbete sobre isso, compra de votos da reeleição, que foi em 97. Para quê? Você sabe para quê? Por que o Fernando Henrique mandou comprar a eleição e designou o Sérgio Mota para fazer as tratativas aí com o Congresso, com os deputados? Custou de 100 a 200 mil cada voto. Parece que para deputado do Nordeste era 100 mil, para deputado do Sudeste era 200 mil. Por que ele pediu? Você se lembra, né, Thelma Brasil? Porque se não tivesse reeleição, querido, o Lula estava eleito em 98. Por isso que ele foi acariciado, lambido pela imprensa tradicional que tinha medo do Lula.
tinha medo dessa coisa terrível que o Lula fez com o Brasil, né? Tirar 40 milhões da pobreza, né? Pagar a dívida externa, emprestar dinheiro para a FMI, abrir o Banco Internacional, né? Montar um colchão de 400 bilhões de dólares, né? Tudo, essa coisa horrorosa que foi o governo Lula, né? Eles estavam com medo disso. Aí optaram pela o FHC, que fez um segundo mandato, né? Vocês se lembram como foi bonito o segundo mandato do FHC? Uma coisa, né? Primeiro mês de governo, o segundo mandato do FHC, muito parecido com esse mandato do Bolsonaro. Porque no primeiro mês de mandato do FHC, você teve uma desvalorização do real que, enfim, acabou com a vida de muita gente no Brasil. O real foi mantido artificialmente supervalorizado para permitir a reeleição do FHC. Eu me lembro que os comentaristas de economia da época, tudo caladinho, ninguém falava nada. Ninguém falava nada, não podia falar, né? Senão você ia prejudicar a reeleição do preposto do mercado financeiro, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Terrível isso, né? Então, história brasileira. O legal, sabe o que é o legal de tudo isso? É que com todo esse vucu-vucu danado aí na nossa história, a gente vai conhecendo melhor a democracia, vai conhecendo melhor os bastidores da política brasileira. Né? A gente vai conhecendo um pouquinho melhor o que foi o Plano Real, quais foram as tratativas da época, quem que teve que comprar quem, né? Porque a imprensa sempre protegeu o PSDB. Né? Ó, só para vocês saberem que nível nós estamos aqui da imprensa, eu tô com a home da Folha de São Paulo aberta. Olha que gracinha, dá vontade até de compartilhar no vídeo aqui do YouTube com vocês. No Facebook não vai dar, mas eu compartilho só um pouquinho aqui na transmissão do nosso. Vamos lá, compartilhar. Mostrar para... Deixa eu ver aqui uma coisa, só licencinha, mostrar para todos. É aqui. Vamos lá, tá indo agora. Tá indo pro tá indo pro YouTube, pro Facebook não, mas eu vou ler aqui para vocês. Olha que gracinha como a Folha de São Paulo processa, né, as informações. Como a Folha de São Paulo é uma espécie de... uma espécie de braço estendido do governo Bolsonaro, né? Olha só a manchete da Folha. Eu vou até cruzar o braço. Bolsonaro ensaia reaproximação e agradecerá a Maia em pronunciamento. Olha que a manchete da home da Folha. Vocês estão vendo. Quem é do YouTube está vendo aqui. Que coisa impressionante. Parece que é o diário oficial do governo. Um jornal a serviço do Bolsonaro. É deprimente um jornalismo dessa péssima qualidade. É de estarrecer os neurônios. Você ter essa visão absolutamente... Quase que é um press release. É quase que uma repetição. O governo manda e ela obedece. Ela vai lá. Quer dizer, ensaia a reaproximação. Que coisa linda, positiva, né? Ajudando o governo. E olha lá. E olha o olho da matéria, né? Discurso do presidente também... Do presidente... Também chama o Bolsonaro de presidente, porque ele é presidente, né? Tá, tudo bem. Que também fará deferência ao Congresso, será veiculado em cadeia nacional nesta quarta às 20 horas. Francamente, dona Folha de São Paulo, que nível, que bonitinho o peixinho de braço cruzado. Que nível, aonde você desceu para virar porta-voz do governo Bolsonaro? E aí, bom, aí você tem as outras notícias. Aqui é jornalismo, ó. Você vê que a manchete é uma vergonha, embaixo tem jornalismo. Deputados batem boca após fala sobre liberação de emendas por voto. Dólar fecha 3,99, maior valor desde o período pré-eleitoral. Centrão, por que o dólar está fechando a 3,99? Porque o governo Bolsonaro, deixa eu tirar a imagem aqui para vocês e voltar. Eu tenho que fazer essa operação de novo. Parar, porque vocês sabem que eu sou mil e uma utilidades bombril polvo, né? Tem que ter um monte de coisa aqui para comandar aqui a live. Mas eu faço porque vocês são pacientes e compreensivos comigo. Então, por quê? Não tem política econômica o governo Bolsonaro. Tá à deriva. O dólar sobe mesmo, né? O dólar sobe também em função da Previdência, quer dizer, aprovou na CCJ, mas você já tem ilegalidades ali, já tem denúncia de compra de votos ali.
compra de votos, né? Grande legado do Fernando Henrique Cardoso e que agora o Bolsonaro está fazendo uso da compra de votos. Parabéns pro Bolsonaro tá fazendo a nova política, né? A nova política dele. Olha só, então, home da Folha, Centrão tem maioria. Bom, eu vejo aqui, eles praticamente ficam ajudando o governo, né? Bom, chega, né? Estão dizendo. Tem uma ótima aqui que eu queria falar da Folha de São Paulo para vocês, né? Clóvis Rossi, decano do jornalismo brasileiro, né? Olha só. Brasil, título do texto dele, né? Brasil está retrocedendo com as polêmicas dessa tremenda fraude que é o Olavo de Carvalho. Clóvis Rossi. Só agora em 2019, né, às 19 horas e 25 minutos, que o Clóvis Rossi percebeu que o Olavo de Carvalho é uma fraude, né? Demorou um tempo, né? Bom, parabéns, né? Antes tarde do que nunca, como diz aquele velho ditado. Bom, gente, deixa eu ler mais uns comentários aqui de vocês e vamos pra resenha, né? Vamos pra resenha aqui. Vamos lá, cadê você? Cadê meu coraçãozinho? Ninguém mandou coraçãozinho pra mim hoje ainda. Sônia Pinto Camargo, essa liderança faz da favela um território visível e legítimo, de acordo com você. Jailson Romão Cara Pálida, cadê você? Cadê você que escapou aqui de novo? Ó. Subiu um monte de coisa aqui. Esse chat eu amo, mas ele é um pouco selvagem. Melanie, ao classificar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, como ativista político disfarçado de juiz, o ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, afirmou que o Brasil vive uma tragédia institucional. Isso é praticamente uma notícia, Melanie. Melanie tá dando uma notícia aqui no meio da live do Conde, adorei. A gente podia fazer uma live assim, né? Vocês vão me dando os tópicos e eu vou falando, né? Perfeito isso aí, né? Então, Sérgio Moro, internacionalmente, tá a reputação muito abalada, né? Muito abalada. E é por isso que eu acho que a redução de pena do Lula vai ter impacto, já teve impacto simbólico na percepção dessa prisão política, o mais importante preso político do mundo, segundo Noam Chomsky. A Folha de São Paulo não dá isso. Que o Noam Chomsky, que é o maior intelectual do mundo, vivo, né? O Chomsky, eu não sei se vocês têm a dimensão de quem é o Chomsky, né? Ele é linguista e ele é um ativista. E ele também foi matemático. Ele deixou a matemática no MIT nos anos 50 para se tornar linguista. Por isso que a teoria linguística dele é muito matemática, num certo sentido. Ela é muito rigorosa, é a teoria da gramática gerativa, que explica com muita elegância e produz. Acho que é a maior usina de produção de papers linguísticos do mundo até hoje, a gramática gerativa do Chomsky. Então, não bastasse ele ser quem ele é do ponto de vista do ativismo político, ele também é o maior linguista vivo, talvez o maior da história. Talvez não, acho que ele pode ser considerado o maior linguista da história. Eu não trabalho com a teoria gerativa, mas eu reconheço no Chomsky o linguista mais importante do nosso tempo, de toda a história talvez, né? Saussure ele pareia com o Saussure, que é o suíço que inaugurou, né, a linguística, conhecido como o pai da linguística, né? O Chomsky, ele é um intelectual, é um acadêmico cujas produções são extremamente importantes e elas demarcam eras na pesquisa científica de linguagem no mundo. Então você tem a primeira fase da sintaxe gerativa, depois você tem a teoria X-barra, que é a primeira, depois você vai passando para outros parâmetros de interpretação do fenômeno da linguagem, que ele sempre vai buscar através da sintaxe, né? Através da gramática. E não para, e os orientandos dele vão dando essa sequência. Então ele tem essa dimensão acadêmica, que é uma dimensão já também ultra qualificada. E a dimensão de ativista político, que é uma outra faceta do Chomsky. Então, é um cara que quando diz alguma coisa, né, tem muito peso histórico que ele fala,
E já não bastasse isso, seria motivo de orgulho saber que o Chomsky está preocupado e está pensando no Lula aqui no Brasil, nesse momento, no mundo. Ele que está no momento assim final da vida dele, está com 88 anos, eu acho, Noam Chomsky, né? Então é muito interessante a gente ver como o Brasil, como o Lula é respeitado no exterior e aqui dentro ainda tem a nossa classe média, a nossa elite não entendendo isso, né? Sônia Pinto Camargo, achei genial a Carla falar que nos prédios do asfalto não se sabe se o vizinho gosta mais de salpicão ou feijoada, enquanto na favela se conhece até a genealogia do vizinho. Isso é muito interessante. É por isso que eu acho que a esperança cautelosa, a esperança equilibrista que nós podemos mobilizar agora, também em função de uma provável libertação do Lula até setembro. O Flávio Dino disse que o Lula teria de ser libertado já, né? Porque pena de 8 anos, já cumpriu 13 meses? Tá dando despesa para o Estado. E o custo de manter o Lula lá na Polícia Federal do Paraná é muito alto. Eu não lembro o número exato, mas é da ordem de... Acho que vira 300 mil por mês manter o Lula lá. Quer dizer, nós estamos pagando... Olha o nível de indigência que o Brasil conseguiu construir para si. Prende-se o ex-presidente mais popular da história, cerceia-se a sua defesa, num processo mentiroso. Ele vai para Curitiba, ficar preso na masmorra de Curitiba, sendo que ele deveria responder para a Justiça de São Paulo, não para a Justiça do Paraná, porque o processo é um apartamento no Guarujá, que é no estado de São Paulo, que não é dele. Nunca foi. Uma grande mentira tudo isso. E nós pagamos por tudo isso, inclusive às custas do processo. Quem sustenta o Sérgio Moro? Quem sustentou o Sérgio Moro todo esse tempo? O Ministério Público, o Deltan Dallagnol, todo esse pessoal da Lava Jato. É dinheiro nosso. Quer dizer, eu quero ver o cálculo, esse cálculo tá por aí, né? De quanto custou condenar o Lula. Quer dizer, custa muito mais do que supostamente se diz que foi desviado, que também já é uma mentira. Quer dizer, é algo sem precedente. É algo que realmente insulta a inteligência mediana de qualquer cidadão brasileiro. A prisão do Lula, seguida de todos esses elementos, ingredientes aí de cruéis, de crueldade, né? Bom, vamos seguir, deixa eu ler mais alguns aqui comentários. Então, eu ainda estou na ideia do negro, né? Da cultura negra no Brasil. Vilma Abreu dizendo assim, eu me lembro bem, compra de votos pelo FHC. Todo mundo lembra. Quem não lembra tem de estudar e tem de ver como é que foi a história. Ana Maria Barreto Rodrigues dizendo, na política tem que ter peças de todas as correntes, negros, brancos, índios, LGBTs, quanto mais diversidade melhor. Pedro Lacândido aqui, meu querido, temos muito que aprender com o favelismo, que a Carla nos falou hoje em sua entrevista. Nós aqui em São José dos Campos, como os da Zona Sul do Rio, nunca souberam o que é essa experiência social Lula livre. É muito lindo, cara, essa história do favelismo realmente é o que pode, talvez... Eu me lembro, falei com a Carla aqui sobre as UPPs, ela me mostrou uma visão muito crítica e eu sabia que ela ia me apresentar uma visão crítica porque eu tinha uma visão positiva das UPPs. Mas eu não estava lá, né? Eu não estava lá para ver como é que era. Ela diz assim, você não pacifica algo que não está em guerra. Bom, acho que é forte o que ela diz, acho que faz muito sentido, mas muita gente usou a palavra guerra para falar das favelas. Evidentemente ela estava se referindo aos moradores que não são, enfim, que não são do tráfico, que é a maioria absoluta das favelas. Agora, o que chama atenção no discurso do favelismo é justamente isso. Quer dizer, a integração entre os moradores, que todo mundo se conhece, todo mundo conhece todo mundo. O pessoal ficou empolgado com a Carla, né? Eu fiquei também, ela é sensacional. Hoje eu vou tocar uma música, eu vou dedicar para ela no final dessa live, que essa live tá mais africana e mais negra hoje, né, para vocês. Eu me lembro, tinha um cara no Rio de Janeiro, esse cara era do Afro-Reg. O Afro-Reg tinha um trabalho lá, tem até hoje, acho que é um movimento interessante. Eu esqueci, José alguma coisa. Enfim, ele teve alguma acusação política aí,
alguns problemas. Mas o que eu quero lembrar desse momento do Afro-Reg era justamente... O Afro-Reg faz um grande trabalho, tá? Aquele que foi o líder do Afro-Reg, que agora me escapou o nome dele, é José alguma coisa. Se alguém me lembrar, me fala aqui. Deixa eu ver o YouTube, porque o pessoal aqui no YouTube é muito esperto. Eles já vão dizendo aqui quem é quem. José Júnior. Obrigado, Bruno Castro. Tá vendo como é que é? Bruno Castro, José Júnior. Ele deu entrevista para Roda Viva, tal, era um cara muito requisitado naquela época. Era interessante, eu acho interessante a presença dele na cena da movimentação social brasileira daquele período. Não sei como é que está o movimento do Afro-Reg hoje, confesso que eu desconheço. Mas o que eu quero lembrar é que ele falava em tecnologia social. O Brasil é uma usina de tecnologia social. Isso foi muito possível em função dos governos democráticos do Lula e Dilma. Evidentemente que permitiram, né, uma reorganização da periferia brasileira. Nós não podemos negar o seguinte, querido. Você pode até não gostar do Lula, do PT, etc. Sem problema. Mas você tirar 40 milhões da faixa da pobreza com base técnica naquilo que ganha uma pessoa para sobreviver de acordo com o Banco Mundial, que é essa a questão técnica que eu acho que tem que ser ressaltada sempre que a gente falar que o Lula tirou 40 milhões de pessoas da pobreza. É uma questão de ordem técnica. A pessoa vivia com R$ 80 por cada, eu não me lembro o número direito, mas cada componente da família está abaixo da pobreza. Passou desse nível, está acima da pobreza, ascendeu um pouquinho dentro do escopo do espectro social. Muitas tecnologias sociais iam se constituindo, porque você tinha plano emprego, que as pessoas iam tendo tempo para pensar uma reorganização numa reorganização social, tá certo? Você tinha, de uma certa maneira, a política tentando, né, emparedada ainda pela imprensa tradicional, que sempre quis criminalizar a política. Ela estava tentando se afirmar, as pessoas estavam se afirmando, você começava a ter um país mais politizado, as periferias foram se organizando, e aí você tem a tecnologia social, quer dizer, que ajudaria muito. Você tem a organização pequeno-burguesa, essa organização do asfalto, o cara mora no apartamento, nem conhece o vizinho, ninguém se conhece, se olha no elevador social e olhe lá. Boa noite. Quente hoje, né? Quente. Só isso. Fala mais nada. Esse é o nosso tecido social brasileiro? Classe média brasileira? Quer dizer, é terrível isso. O Brasil é muito isso. No asfalto. Por quê? Onde você tem o trabalhador, onde você tem... as pessoas, sim, né, no ônibus, né, se acotovelando no ônibus. O ônibus também é um elemento de integração social. Quem que pega o ônibus? O executivo, o playboyzinho, não gosta de trabalhar de ônibus. Que o ônibus lotado, tem que acordar cedo, ficar no ponto. Não gosta. Vai de carro, entope as ruas da cidade, né? Não respeita nada, pedestre, vaga, etc. Então, essa mentalidade da classe média brasileira, tão bem retratada pelo Gessé Souza no livro Classe Média Olha no Espelho, nós temos de superar isso. Como que a gente vai superar isso? Com educação. Com educação e com ímpeto. Sem pessimismo e sem ceticismo de achar o Lula tá preso. A pessoa fala assim, o Lula tá preso, não vão soltar, né? Tem gente que é assim, né? Eu prefiro até aqueles que dizem assim, o STF é uma farsa, né? É uma farsa, né? Não dá para aguentar mais isso. Eu prefiro esse tudo ou nada do que aquele tudo ou nada que é assim, sem Lula não existe nada. Gente, nós precisamos reconstruir o país, tirar o Lula daquele lugar, evidentemente, mas não é só o Lula que vai reconstruir sozinho o país. Desculpa eu falar isso, mas não é. A gente vai ter movimento negro, LGBT, todo mundo numa sinergia para poder vencer essa batalha terrível contra o fascismo bolsonarista.
e contra esses elementos, esses artífices do mercado financeiro que estão infiltrados no governo brasileiro. Então vai ser preciso muita organização para a gente poder vencer essa batalha. Vamos ter claro isso, né? A música africana aqui, que bonito. Vamos lá para a segunda parte da live. Segunda, terceira, porque eu já avancei muito. Bom, eu acabei não falando justamente daquilo que a mais... Falei um pouquinho, né? Mas é só para amarrar, só para complementar. Compra de votos assombra o Planalto. Essa pecha de corrupção, de comprar votos, eu diria para vocês o seguinte: está muito forte no imaginário do brasileiro ainda. Então, o Bolsonaro ele está cada vez mais pisando na lama. Saiu hoje a pesquisa do Ibope, não mudou muito da última que a gente viu, mas são metodologias diferentes. De qualquer maneira, ele está na casa dos 30% de aprovação, que é o índice mais baixo de um presidente em início de mandato. Pois bem, ele está cada dia pior a situação dele. O estremecimento entre os filhos e o Mourão começa a ficar escandaloso, de muita tensão. O Carlos Bolsonaro, 02, não aceita o Mourão e não aceita ficar quieto. Enfim, como eles são muito, num certo sentido... O Carlos Bolsonaro é competente para coordenar as milícias digitais do bolsonarismo. Ponto. Para isso ele é competente. Fabiano Leitão, meu querido amigo trompetista da democracia, é quem afirma isso com propriedade. Porque é competente, porque conseguiu, com uma usina de fraudes, eleger o pai. Presidente da República, com a ajuda de empresários, né? Com a ajuda criminosa aí de muitos empresários brasileiros, potencializando aí as mentiras pelo WhatsApp. Mas, do ponto de vista do jogo político, é incompetente. Eles são incompetentes. Então a tendência é que eles se engalfinhem mais um pouco. Mourão, filhos de Bolsonaro, Olavo de Carvalho, toda essa raça aí, com todo respeito, né? Bolsonaro e Brasília, eles estão, cada dia que passa, indo mais fundo na lama que eles criaram para si próprios. E o que a gente vai assistir? Tem um artigo muito importante hoje da Helena Chagas, está na Home 247, a nossa manchete nesse momento, em que ela diz que o Mourão vai acabar, por ser tão atacado pelos Bolsonaros da vida, o Mourão vai acabar ganhando a simpatia de muita gente no Brasil, né? Porque ser atacado por milícia, né? Ser atacado por milícia é praticamente um elogio, tem efeito reverso, né? Pelo menos no imaginário, não para as milícias, evidentemente, né? Que são poderosas também. Então, eu acho que o momento, eu tava comentando com vocês, estava me sentindo leve hoje, justamente em função dessa conjuntura que vai se precipitando na cena política brasileira nesse momento. Então, você tem o Lula com redução de pena, você tem o Marco Aurélio Mello, ministro do STF, dizendo que o Lula é inocente. Então, para quem reclamou... Deixa eu tomar um pouco de água aqui, dá licença. Não, tem uma canequinha Lula Livre aqui, ó. Ó, a minha aguinha na caneca Lula Livre aqui. Para quem reclamou que a decisão do STJ não ajuda em nada, que é uma fraude, que é uma mentira, eu digo o seguinte: tudo bem, evidentemente uma mentira. Nosso Poder Judiciário está entregue. Mas por alguma razão desse universo de Deus, reduziu a pena, e reduziu muito a multa. Era de 16 milhões, foi para 2 milhões e 600 mil. É muito significativo. Ora, tudo bem, muita gente reclamou, né? Ficou aquela coisa contida, né? Não é fraude, não vou acreditar, o medo de amar, né? O medo de amar tudo bem, faz parte. É que eu tento ver do ponto de vista estrutural e da linguagem. O que essa decisão do STJ permite? Permite que o ministro do STF
apareça em público finalmente dizendo o Lula é inocente. Então, o que eu falei quando a decisão saiu, ou mesmo na perspectiva dela sair? É uma distensão, é uma inflexão. Ela vai dar um tom novo, vai permitir novos enunciados a respeito daquele tema. E é isso que vai constituir uma possível declaração de inocência do Lula e consequente libertação. Eu disse aqui que o Poder Judiciário brasileiro, a elite brasileira, não vai reconhecer que o Lula é inocente assim, de carimbada. Vai ser um processo. E para que esse processo aconteça, mas você não acredita em nada, não vale a pena, reclama de tudo. Querido, tudo bem, faz parte. Mas tenta guardar um pouquinho de energia para uma análise mais estrutural da história. Porque é assim que se ganha espaço político. É assim que o Lula construiu o espaço político dele. Você já pensou se o Lula, depois de perder a eleição roubada para o Fernando Collor de Mello, falasse assim, então não quero mais democracia, vou embora daqui, né? Vou embora, vou para outro país. Já pensou? Se ele tivesse essa atitude? Não teve. Ele não teve. Com todo o crime que foi cometido pela Globo, Rede Globo de televisão, pela imprensa tradicional brasileira, naquele imbróglio lá do sequestro do Abílio Diniz, da edição do debate, das mentiras, das fake news também daquela época que o Collor propagou sobre o Lula, que a imprensa tradicional propagou sobre o Lula, das ameaças, né? Cara, se o Lula fosse... o povo brasileiro sofreu muito naquele momento. Eu tava vendo esses dias, circula pela internet aquele vídeo que os artistas gravaram pro Lula. Lula lá, sem medo de ser feliz, que é lindo. Tá todo o casting da Globo tá lá, né? Todos os atores, cantores, né? Teatro, diretor, estavam lá. Todo de branco, não sei se vocês se lembram disso. Tá lindo, tá circulando pelas redes sociais aí. Emocionante. Tá Lídia Bronde, tá Lucélia Santos, tá gente que hoje a gente nem sabe por onde anda mais, né? Tá o Zé Maia, quem mais tá lá? Tá o Chico Buarque, Gal Costa, todo mundo, a cultura brasileira inteira naquele vídeo. Sensacional. Então, o clima no Brasil era de muita alegria com o Lula, de muito amor. Muito amor. O baque da derrota para o Collor foi muito grande. Foi muito grande. E aí, alguém desistiu? Eu acho, sinceramente, com todo respeito, quero dizer para vocês, eu acho que essa perseguição ao Lula, judicial, estruturalmente, discursivamente, ideologicamente, ela se parece muito com as 3 derrotas que o Lula sofreu nas eleições de 89, de 94 e de 98. Tássia Camargo, muito bem lembrado, estava lá também. Helenise Rodrigues da Costa dizendo aqui. E aí o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, a despeito de todas as dificuldades que nós vamos enfrentando, o Lula nunca abaixou a cabeça. Jamais. A vitória dele ficou inclusive muito maior em 2002. 4 vitórias seguidas do PT. 4. Lula 1, Lula 2, Dilma 2. 4 vitórias para presidente consecutivas. Partido mais importante, sempre teve lá, se não ganhou era segundo lugar. Porra! Será que a gente vai subestimar ainda o PT? Eu tô assim, morrendo de amores pelo partido do Movimento Negro, Frente Favela Brasil, mas é um partido que vai começar os seus trabalhos. O PT está estabelecido. Porque não é fácil fazer um partido político. Tem mais essa ainda. Então veja, quando você tem por exemplo, essa decisão do STJ, toda revestida de fraude intelectual, o Eugênio Aragão diz que aquilo não é direito, é pôquer, porque eles fizeram uma decisão unânime só para não gerar debate, para não serem atacados pelos fascistas. Porque o Poder Judiciário hoje, além de fraudulento, ele está com medo. Está com medo da ultradireita, está com medo do Ministério Público, que tem esses pistoleiros aí tipo Deltan Dallagnol, que está sendo processado, né? Esse pessoal vai ter, o tempo deles vai chegar. O que é deles está guardado. Agora,
É preciso que nós, da militância, da atividade, da rede social, da movimentação de rua, de toda sorte aqui no Brasil, da resistência democrática seguida de ação, que nós não nos. É preciso não morder a isca que sempre é jogada para a gente se dividir, para a gente cair no ceticismo, né? Então, essa decisão do STJ, atabalhoada, estabanada, fragmentada, fraudulenta, ela gera consequências como, por exemplo, o Marco Aurélio Mello dizer que o Lula é inocente, o ministro do STF. Então, a música foi tocada, como eu começo a dizer do Piratas do Caribe, né? Você tem uma nova senha em campo. Temer. Veja, o mundo político funciona através de palavras-chave e de senhas. Senhas de gestos e de ações. Deixa eu olhar aqui o YouTube bombando aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Senhas e ações. O golpe na Dilma Rousseff produziu uma senha. Qual é essa senha? Vamos destruir tudo que o PT construiu. Vamos fazer uma reforma trabalhista, o escambau. Vamos fazer a destruição da CLT. Vamos, enfim, desindexar os reajustes de várias dimensões aí da economia brasileira de salário, que redundou agora no salário mínimo, que foi inclusive decretado pelo Bolsonaro. Primeira ação dele, reduzir o salário mínimo. Né? Reduzir no sentido, impedir o aumento real do salário mínimo. Deixar reajustado só com a inflação. Desindexar do INSS. Então, a senha da destruição foi dada pelo Temer e o PSDB. E a senha do fascismo e do assassinato foi dada pelo Bolsonaro. Então, o Brasil está sob essa senha ainda. Embora a popularidade do Bolsonaro esteja caindo, ainda é a senha da política do extermínio. Que você vê guarda municipal pisando no tapete em homenagem a Marielle, você vê essas coisas, essas excrescências, coisas inusitadas aí acontecendo pelo Brasil todo. Né? Agora você tem uma nova senha, e que se nós tivermos a devida atenção, é uma senha poderosa de contra-reação para que a gente possa reocupar o espaço político, que não vai ser também do dia para o outro. Né? A senha é distensão da condenação do Lula, fraude sendo descoberta pelo próprio Poder Judiciário. Porque o que é revogar uma condenação? Um tribunal revogar a condenação de outro tribunal. É reconhecer que aquele outro tribunal errou. Então, está aberta a temporada de institucionalmente buscar os erros da condenação do Lula. Isso pode passar pelo STF. Hoje eu tive conversas muito boas com a entrevista com a Carla de Souza e também o papo com o linguista que vai reprisar hoje pela TV 247 às 22 horas com os meus queridos amigos Pablo Arantes e Leonardo Couto. O Leonardo Couto trouxe uma questão interessante, que, por exemplo, a liberdade do Lula pode ser conquistada também pelo Congresso. Com esse Congresso, não sei, mas pelo Congresso é uma via. É uma via. Você pode produzir um indulto ali. Agora, evidentemente, o Lula não aceita isso. Mas de qualquer maneira, a possibilidade de você produzir uma engenharia da defesa do legado e da inocência do ex-presidente Lula já é uma grande mudança no nosso horizonte. Nós estamos diante disso. Tá certo? Então eu entendo que a luta só recomeça sempre, né? O dia que o Lula sair da prisão, eu brinquei com o Leonardo Atush, né? Falei, quando eu vi a reação contrariada de muitos segmentos da própria esquerda, nem a defesa do Lula foi assim, o Lula um pouco, porque a gente vive um pouco a síndrome da lacração, né? Eu vou escrever um artigo chamado A Síndrome da Lacração. As pessoas querem lacrar, né? Isso aí não vale nada, porque daí dá ibope, dá muito like, né? Se eu quisesse like, eu estaria nessa onda aqui, né?
Muitos colunistas da esquerda estão nessa onda, né? Ah, vale nada, não sei o que e tal. Por isso que eu gosto das mulheres. As mulheres colunistas de esquerda, agora no 247 tem muitas mulheres. Denise de Assis, Helena Chagas, Hildegard Angel, né? Muitas mulheres escrevendo ali, o que é muito bacana, muito bonito. Então acessem as mulheres do 247. Até perdi o que eu ia dizer para vocês, mas embarcando nessa síndrome da lacração, não as mulheres, pelo contrário, as mulheres têm muito mais consciência da estrutura do tecido social que está em curso no Brasil nesse momento. Aí você vai pra testosterona, dá uma quebrada ali, né? Mas eu tava falando pro Leonardo o seguinte, pô, parecia que as pessoas com essa redução de pena e de multa do Lula, só faltou falar assim, nossa, detestei, não quero mais. Aí eu fiz uma simulação, quando o Lula for solto, o pessoal vai falar, ah, mentira, tá sendo solto nada. Não tem nada disso. Se ele for solto, se o Lula ficar livre, se o STF reconhecer a inocência do Lula, ninguém vai comemorar também. Não, que absurdo. E se ele ganhar a eleição para presidente em 2022, também vai falar, não vale, isso aqui. Que é uma coisa maluca. As pessoas ficam tomadas, né? Tomadas pela desilusão. Gente, menos, né? Menos um pouco. Vamos tentar ver estruturalmente o que está acontecendo no Brasil. Então, o Lula vai sair de lá, evidentemente, e o processo sempre recomeça. Se o cara sai, recomeça a luta. Se o cara vence para presidente, recomeça a luta de novo. Nunca ninguém vai cruzar os braços. Só no dia que vencer, a gente pode tomar uma cerveja, pelo menos. Tudo bem? Pode tomar uma cerveja. Mas, e aí eu queria lembrar com vocês, está acabando a live, já não dá mais tempo, vou tocar música, né? Queria lembrar que a explosão de felicidade em 2002, quando o Lula venceu as eleições, foi muito impactante, cara, para todos, marcou o Brasil inteiro. Era uma festa, era uma alegria. A posse do Lula em 2003 foi a coisa mais linda do mundo. Aquilo sim uma festa popular, não essa coisa monstruosa que foi a posse do Bolsonaro com as pessoas ali, grito de guerra, de morte, em Brasília. Bom, fica dado o recado. Acho que é importante, né? Não pode ter frescura com a palavra esperança. Vamos ressignificar a esperança, a palavra esperança para o brasileiro. É muito importante. Queria lembrar duas coisas importantes antes de ir para a música, que é o acampamento Terra Livre. Começou hoje em Brasília. Amanhã eu vou falar com mais cuidado do acampamento. Eu estou tentando entrevistar as lideranças, só não consegui conversar só pelo telefone com o Otoniel Guarani, que é uma das lideranças lá dos Guarani Kaiowá. Pedi para o trompetista da democracia, que está em Brasília, para me ajudar, porque a gente precisa de conectividade, né? Conversar com a liderança indígena precisa de conectividade para fazer um hangout. Vamos ver se eu consigo nos próximos dias, porque é muito importante a gente ouvir os indígenas falando, que também é uma lição de vida, como foi a Carla de Souza Gregório, hoje na entrevista que eu fiz com ela, do Movimento das Mulheres Negras. E também lembrar você o seguinte, foi transferida o Festival Lula Livre, foi transferido do dia 5 de maio para o dia 2 de junho, para não interferir nas manifestações do 1º de maio. Achei uma decisão muito inteligente, muito importante. Fica dado o recado aqui, então, Festival Lula Livre, 2 de junho em São Paulo. E aí, vamos para a música. Eu quero tocar hoje para vocês, deixa eu botar mais um pouquinho de música africana aqui. Cadê minha música? Vai, caixinha, porque eu vou tocar. Vamos lá? Eu vou dedicar pra Carla, né? Pra Carla, porque hoje eu tô assim meio... Eu lembrei muito dessa música enquanto eu falava com ela, que é a música do Chico César. Então vai pra você, Carla. Todas as mulheres negras do Brasil. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira
fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer dengue. Filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, me tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos se olodunzam, rola maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Vamos lá comigo, lá. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Deve ser legal, Senegão no Senegal, deve ser legal. Senegão no Senegal, deve ser legal. Senegão no Senegal, deve ser legal. Senegão no Senegal. Valeu! Essa foi Mama África do Chico César. Querido, beijo pra vocês todos. Finalizando aqui mais uma live do Conde. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo prestígio. A gente se encontra amanhã aqui no mesmo lugar, no mesmo horário, na live do Conde. Tá? Saudações democráticas, caras pálidas a todos vocês. Muito obrigado.